E a primeira coisa que João viu, a primeira coisa que ele viu foram 7 candeeiros de ouro. A primeira visão, irmãos, que ele viu foi 7 candeeiros de ouro. E esses 7 candeeiros de ouro representam as 7 igrejas na Ásia. Não que houvesse apenas 7 igrejas, mas essas 7 igrejas foram especialmente selecionadas para poder trazer essas 7 cartas, para que nós pudéssemos ser ajudados por elas. E nós também sabemos que, por ajuda de alguns irmãos do passado, nós sabemos que essas 7 igrejas que são Éfeso, vamos ver se nós sabemos, vamos ver se você consegue falar junto. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Alguns de nós já nos familiarizamos com elas, né? Então a primeira igreja, a igreja em Éfeso, é a igreja que significa que ela é desejável. É a igreja logo no início da era, logo após a era apostólica, surgiu a igreja em Éfeso. E ela é totalmente desejável para o Senhor, totalmente desejável. Mas o que aconteceu? Naquela época já começou a surgir obra dos nicolaítas, começou a surgir coisas que já estavam querendo atrapalhar a simplicidade, a singeleza da vida da igreja. E apareceu obra de nicolaítas, apareceu coisas que foram sendo introduzidas. E essas coisas levaram nossos irmãos e irmãs a deixarem de lado o seu primeiro amor, que é o melhor amor. Então, irmãos, eu vejo assim, de uma maneira, de uma certa forma, até meio preocupado, porque a coisa mais fácil de nós perdermos é o primeiro amor. Eu vi nessa semana, irmãos, preparando a mensagem, eu vejo que quantas coisas tomam meu coração. A gente tem muito tempo para trabalho. Acho que nós demandamos do nosso dia, uma grande percentagem do nosso dia é no trabalho. É algo justo, é algo correto, e a gente deve, óbvio, não vamos deixar de trabalhar, né? Mas no tempo vago surgem muitas coisas para nós fazermos, muitas coisas antes de nós nos aquietarmos na presença do Senhor. E eu percebi isso na hora de preparar a mensagem. Aí aparece, e agora a gente tem um negócio chamado isso aqui, ó. Isso aqui só está gravando, mas celular. Aqui tem uma infinidade de coisas, tudo está nele hoje, tudo, né? Trabalho está aqui, é meu gravador, é minha consulta, né? Tudo aqui na nossa mão. Meu despertador, ele que me desperta toda manhã. Então, irmãos, está muito próximo da gente e isso pode nos levar à distração e a gente se esfriar do primeiro amor. Então, tudo começa, irmãos, todo problema começa com essa questão do primeiro amor, né? E depois, em seguida, a gente viu a igreja de Esmirna, a gente viu ali uma igreja que não teve nenhuma crítica com respeito a ela, mas também não teve nenhum elogio. Mas é uma igreja fiel, uma igreja que permaneceu fiel até a morte. Nossos irmãos foram perseguidos até a morte no período de Esmirna, e a perseguição continua até hoje, né? Como nós vimos anteriormente, o tempo da igreja em Esmirna, embora assim aquela perseguição que havia do Império Romano e tudo mais, não está vendo assim claramente, mas com certeza a igreja é perseguida, isso não tem dúvida. Talvez nós aqui no Brasil estejamos, por enquanto, num momento de, mais ou menos também, né? Nós já estamos aí com, existe a situação da pandemia agora, nós não podemos estar todos reunidos, né? Se quiséssemos reunir o número completo de irmãos aqui, nós teríamos um pouco de dificuldade, né? Então, amém. E depois veio a igreja em Pérgamo. Quando chegou a situação da igreja em Pérgamo, irmãos, a gente está falando um pouco da história, né? Do avanço da igreja, primeiro século, finalzinho, iniciando o segundo século, a gente viu a igreja, né? A igreja em Éfeso, depois vimos Esmirna em seguida, e logo depois a gente viu a situação da igreja em Pérgamo. Quando os imperadores, eles perceberam,
principalmente Constantino, ele percebeu que não adiantava matar os cristãos, não adiantava você colocar os cristãos como um espetáculo, porque eles se entregavam voluntariamente, não negavam o nome do Senhor, né? Então o que ele fez? Ele teve um sonho, que ele viu as cruzes, viu que por meio daquelas cruzes ele seria vitorioso naquela situação. Aí ele pegou, estatizou a igreja, fez as pazes com a igreja. Então a igreja agora é estatal. Nasceu no Império Romano, já nascia na igreja estatal romana. Então, irmãos, isso não havia mais necessidade de ter uma experiência pessoal com o Senhor, não havia mais necessidade de você nascer de novo. Bastava nascer, você já estava, e tinha uma série de privilégios. Então houve um casamento, uma união do mundo com a igreja, e com isso vieram coisas terríveis, coisas pagãs, coisas totalmente estranhas, né? E aqui ele diz assim, no capítulo 2, né? Ele diz assim, o 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha a situação, irmãos. Chegou ao ponto de te dizer que no meio deles estava o trono de Satanás, não é? Aqui ele fala que assim, tinha os que sustentavam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Ensinou o povo de Israel a adorar ídolos. Todas as nações têm seus ídolos, por que nós não temos? Por que nós não temos um? Não é verdade? Então nós vimos assim, ídolos de todos os tipos, né? Existem nações que dizem que tem mais ídolo que gente, adora tudo, né? Que não é Deus, na verdade, né? E aí ele dizia que também tem os que sustentam da mesma forma a doutrina dos nicolaítas. Então, no começo, quando se falou da igreja em Éfeso, ali tinha a obra, tinha a prática, mas aqui não, aqui já se tornou um ensinamento dos nicolaítas. Irmãos, isso a gente está voltando, sabe por quê? Porque isso é extremamente importante. Parece uma coisa assim, mas é uma coisa feia, né? Vamos falar de coisa negativa, mas irmãos, a questão da obra e do ensinamento dos nicolaítas, especialmente a questão de que nós temos que ter um sistema de clero, e nós somos os leigos. Nós preferimos ofertar para que um irmão faça tudo na igreja, e eu quero ficar vivendo a minha vida. Eu vou na reunião de domingo. Isso, irmãos, qual a gravidade desse sistema nicolaíta, que é Nico, que está acima, o laicado está embaixo? Qual o problema? O problema é, irmãos, que eu posso viver minha vida. Eu não preciso de intimidade com o Senhor. Eu só preciso ir no culto uma vez por semana. Isso, irmãos, elimina a nosso privilégio de ser um membro do corpo de Cristo, de podermos exercitar nossos dons, por pequeno que seja. Eu falei, meu dom é muito pequeno, mas não importa, irmãos, nós precisamos exercitar o dom. O corpo de Cristo é algo maravilhoso, irmãos. O corpo de Cristo é uma coisa fantástica, que nós não conhecemos na plenitude. Nós estamos ainda, acho que, beliscando o corpo de Cristo. Mas é precioso ver, irmãos, a importância de que nós temos que realmente nos ver o que é uma vida de igreja. Nós cantamos essa música que para mim parece que poderia ser o resumo da mensagem, né? Essa última música que nós cantamos às 9h30, né? Ela fala de uma coisa chamada vida da igreja. Eu não sei vocês, irmãos, quando eu vi a questão de vida da igreja, é uma coisa que me deixou completamente encantado. Que não é uma questão de ter uma religião, de ter um nome, uma denominação ou uma instituição religiosa. É uma questão de vida, né? É a vida da igreja. Nós podemos igrejar. Eu ouvi falar do termo, do verbo, né? O verbo igrejar, irmãos. Nós podemos viver a vida da igreja. É totalmente diferente de simplesmente frequentar reuniões semanais. Mas eu posso viver a vida. Isso é muito interessante, é muito rico, né?
E além disso, depois que veio a situação em Pérgamo, né, nós tínhamos a questão dos nicolaítas, aí surgiu uma coisa pior ainda. Não sei precisar, me desculpa, irmãos, lembrar agora do período exato, né? Mas quando surgiu a situação em Tiatira, que é a quarta igreja, né? A quarta igreja em Tiatira, com um sistema de clero totalmente formado, estabelecido, organizado. Quando isso aconteceu, e nós sabemos que isso acontece até hoje, o que diz aqui na igreja em Tiatira, no capítulo 2? Ele fala aqui, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, ela tem obras, e é elogiada pelo Senhor. O teu amor, o amor é indubitável, que existe amor entre os irmãos, né? A tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, a situação aqui da igreja em Tiatira, nós tiramos lições para nós também. Nós temos coisas boas na igreja, coisas que nós devemos ainda buscar, né? Essa experiência de obras, essa experiência é algo desejável, né? Agora aqui tinha um problema, que ele fala: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, a situação da igreja em Tiatira é totalmente anormal, porque aqui havia uma mulher. A igreja, aos olhos do Senhor, é uma mulher. A igreja, ela é o lado feminino. A igreja representa a Nova Jerusalém, a noiva, que vai se casar com o Senhor, no reino. Agora, essa mulher, ela se autodeclara profetisa. Quem já ouviu falar, a igreja falou tal coisa? Não é o Senhor falou através da igreja. A igreja diz tal coisa. A igreja afirma tal coisa. Irmãos, se isso acontecer no nosso meio, nós temos que rejeitar isso, porque não é a igreja que fala. A igreja não fala. A igreja não tem voz própria. Ela não se autodomina, profetiza. E nós sabemos, temos notícia de que a igreja fulana falou tal coisa. O que nos interessa é o falar do Senhor. É a palavra de Deus, irmão. É o testemunho do Senhor, é esse que vale. Não me interessa o que a igreja fala, me interessa o que o Espírito diz à igreja. O Espírito é que fala, irmãos, não é a igreja. A igreja só é o meio, o canal que Deus usa para se expressar, né? Então, o grande problema aconteceu aqui. E essa mulher não apenas ela ensinava, ela também ensinava a adoração de ídolo. Ídolo mesmo, irmão. Estou falando de estátua mesmo. Adoração de ídolo. E nós sabemos que a situação do ídolo é muito mais profunda, porque não é só esse ídolo que a gente podia botar uma estátua aqui e dizer que vamos adorar ela. Ídolo está muito mais íntimo, muito mais presente no nosso coração. As coisas que nosso coração se apega, que eles gruda igual aquele papel que pega a mosca, né? Ele gruda. Então essas coisas, elas nos desviam do amor ao Senhor, da simplicidade do Senhor, né? Do primeiro amor. Então que o Senhor nos faça realmente voltar ao primeiro amor. Os hinos de hoje também nos levaram uma linha maravilhosa, né? Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar, irmãos. Eu preciso voltar, né? Voltar e se arrepender. Nós cantamos: vou me arrepender, voltar. Faz meu coração queimar. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos aqui todo o processo da história da igreja, mas nós vimos que essa influência de cada igreja tem sobre nós, né? E a gente poderia simplesmente dizer que nós não temos nada a ver com Tiatira, né? Infelizmente, nós podemos ter ainda problemas com Tiatira, né? Se existe uma igreja
eu pertenço a igreja falou tal coisa, a igreja determinou tal coisa. Irmãos, isso nós precisamos prestar atenção. A obra fulana de tal determinou que seja feita de tal forma. Quando a igreja cresce mais do que o próprio Senhor, ela se torna algo maior. Nós sabemos que existe, irmãos, no nosso meio, sabemos que existe igreja hoje que diz, se declara, a igreja falou tal coisa, a igreja determinou tal situação, certo? Então a gente precisa fugir disso. Ou tal obra disse tal coisa, nós temos que seguir tal obra. Então que o Senhor nos cubra, né? E que a gente possa seguir realmente falar do Espírito Santo, o valor de Deus, né? E na semana passada, o nosso irmão Antônio, o Diniz passou por Tiatira, né? E nosso irmão Antônio veio nos trazer aí a igreja em Sardes, né? A igreja em Sardes, irmão, foi uma grande coisa que aconteceu. Uma grande coisa aconteceu, irmãos. Esse grande mover. Eu queria ler aqui para os irmãos. Queria ler para os irmãos a questão da reforma protestante. Esse talvez, irmão, seja um dos maiores feitos que aconteceu na humanidade. Essa grande reforma que aconteceu, né? Agora vamos falar mais precisamente em termos de data, né? Então a reforma protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, que foi liderado por Martinho Lutero. Então havia outros irmãos, mas Lutero foi quem tomou a frente. E algo sobrenatural, irmãos, porque enfrentar a situação que havia, o domínio de Roma, como havia aquele domínio forte, e chegou ao ponto de surgiu essa necessidade, porque a coisa mais básica, que é a questão da salvação, tinha se perdido, que é a questão da nossa justificação, é a questão da nossa salvação. E a nossa fé, irmãos, ela se dá pela fé. A nossa salvação se dá pela fé. A fé na obra que Cristo realizou por nós. Então, nesse momento, em 1517, na verdade, a gente fala aqui que Lutero, simbolizado pela publicação das suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências. O movimento de Lutero tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano, a partir da mudança em diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, com base no que Lutero entendia como um retorno às Escrituras Sagradas. Os princípios fundamentais extraídos da reforma protestante são conhecidos como 5 solas. Só isso, um breve resumo, irmãos, do que foi que aconteceu ali, representado ali pela igreja em Sardes. Houve ali a restauração. Irmãos, louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus. Eu não sei exatamente a data, mas em seguida foi o Gutenberg que houve a invenção da imprensa, a possibilidade de nós termos acesso à palavra de Deus, à Bíblia. Hoje, irmãos, nós temos ela, graças a essa grande invenção que é a imprensa, foi possível sim. Quando foi? Prensa, não é imprensa. Não é imprensa. A prensa. A imprensa veio depois, irmão, desculpa. A imprensa não é um bom exemplo, especialmente nos dias de hoje. A prensa, isso aí, é o senhor lembrou bem. A prensa. Então foi possível prensar, e com essas prensas foram possíveis, livros foram, louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Então, graças a Deus pela restauração, pela reforma. E depois de Lutero vieram vários outros irmãos, mas a reforma de Lutero foi fundamental. Foi necessário até apoio de forças do exército para que isso acontecesse, irmãos, porque ninguém mais aguentava a opressão de Roma sobre as nações. Chegou ao ponto de eles venderem indulgências. Sabe o que é vender indulgências? Para você ser salvo, mineiro, você tem uma casa, né, irmão? Tem um citim. Você precisa trazer sua casa e seu citim para a igreja, para você ser salvo, tá?
Infelizmente, irmãos, isso tem sido prática em alguns grupos cristãos chamados evangélicos. Você tem que dar seus bens para você ser salvo. Olha isso, irmãos. Você imaginaria que no século 21, em pleno século 21, a gente ainda ouve o pregador falando que você tem que entregar os seus bens todos como uma possibilidade de você ter uma salvação? Voltamos à era, percebe-se, irmãos? Aí foi necessário Deus levantar esse homem. Levantou Lutero. Então, graças a Deus, irmão. A partir daí, a palavra de Deus, que era de acesso exclusivo do clero, que foi trancada, ela foi fechada. Só o clero tinha acesso às Escrituras. A partir de então da reforma, irmãos, todo cristão, e isso louvo o Senhor pelas sociedades bíblicas de todo o mundo, aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, que trouxe para nós essa maravilha, irmãos, que é a palavra de Deus, e hoje nós temos acesso. Amém? Louvado seja o Senhor pela palavra. Hoje, irmãos, nós temos livre acesso, e com isso e Deus vem se trazendo restauração, e tem restaurou, irmãos, a questão do presbitério, restaurou, irmãos, a questão do batismo, restaurou a questão das assembleias, do congregacionalismo, sermos congregados, e tanta coisa foi restaurada, e nós desfrutamos isso hoje, irmãos. Nós desfrutamos dessas riquezas, mas existe um risco que nós corremos hoje, porque no passado a gente tinha o costume de dizer que nós éramos a igreja de Filadélfia, então não tinha nada a ver com Sardes. Mas, irmão, não é bem assim. Nós já vimos que nós podemos correr risco de coisas das igrejas anteriores, né? E houve uma questão, ela tinha nome de que vive, mas estava morta. Então nós podemos dizer que nós somos a igreja restaurada, mas morta, percebe? Então é uma situação bastante delicada. Nós precisamos, sim, estamos na restauração, estamos desfrutando da reforma. É uma igreja, está falando Sardes representa restauração, não é isso? Sardes representa restauração? Falei errado? Isso, né? Sardes representa a restauração, é uma reforma, é algo que o Senhor está fazendo, renovando, está trazendo de volta para nós. Então, graças a isso, irmãos, o Evangelho de Deus se expandiu, tem se expandido por toda a terra. Amados irmãos e irmãs missionários têm espalhado esse Evangelho por toda a terra. E assim como o Senhor desejou no seu coração que o Evangelho fosse pregado até os confins da terra, então, por meio de nossos irmãos e nossas irmãs, tem alcançado todos os cantos da terra, o nome do Senhor tem sido levado, Mas o Senhor ainda tem necessidade de Ele continua constantemente restaurando. E a gente vai entrar agora, vai comentar a respeito da igreja em Filadélfia. Amém? Eu acho que, eu digo para os irmãos, quando a gente está preparando uma mensagem, irmãos, a gente não tem nada o que falar. É impressionante. Começa a semana falando, o que eu vou falar nessa reunião? Eu não tinha um sentimento claro, alguma coisa clara para falar. Aí o Senhor me despertou a questão do livro A Ortodoxia da Igreja, um livro que há muito tempo, do irmão Watchman que escreveu, e eu achei, aí fui procurar em casa, cadê o livro, né? Nem eu tenho, nem minha mãe tem mais, nós emprestamos para alguém e o livro se perdeu. Aí eu consegui baixar e consegui fazer uma leitura meio dinâmica do livro, até para trazer o contexto, não que ele tenha muita diferença em relação ao que nós já vimos, irmãos, o que nossos irmãos trouxeram nas semanas anteriores, mas eu consegui pegar algo mais ali do que nosso irmão trouxe ali, o Watchman, falando a respeito da igreja de Filadélfia. Então, a questão da igreja de Filadélfia é a igreja em restauração. Não é a igreja da restauração, ela está em restauração. Então a igreja, irmãos, está constantemente sendo restaurada. Ela está constantemente sendo renovada.
começou a experiência ali, o movimento ali da reforma, com Lutero e os outros irmãos que haviam ali, que se reuniram e surgiu. Mas o Senhor não para de restaurar. O Senhor está constantemente restaurando. Nós estamos numa restauração, irmãos. Nós estamos em restauração, estamos num trabalho do Senhor de edificação. Se nós estamos numa edificação ela está toda sempre em transformação, sempre em construção, né? Em renovação. Então, irmãos, vamos ler o Igreja de Filadélfia? Vamos pegar a Bíblia agora? Capítulo 3, versículo 7. Vamos ler juntos? Pode ser? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então o Senhor aqui ele se apresenta. Quem é o que fala? Quem é o que fala? Essas coisas diz, ele é o santo. Existe algum ente santo? Ele é o santo. Ele é totalmente separado, ele é totalmente distinto. Ele é o santo. Ele é o verdadeiro. Não é verdade? Ele é o verdadeiro. Amém? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora ele tem algo, irmãos. Ele tem aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Nosso Senhor, ele tem a chave. Quem não tem a chave é o mistério do que está lá dentro, mas o Senhor tem a chave. Ele tem a chave de Davi. Aí no capítulo 5, se nós observarmos aquela experiência que ele fala aqui assim, ó, versículo 2 do capítulo 5, diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, vamos falar os 5 juntos? Vamos lá? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, amém? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele, irmãos, ele abriu porque ele tem a chave. Ele é a raiz de Davi, né? Ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o Senhor tem essa chave, né? Então ele diz aqui, essas coisas do verdadeiro, né? E ele também tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, para a igreja que está em restauração, a igreja que vive, ela tem um significado, a igreja em Filadélfia. Filadélfia representa o amor fraternal. Como é fácil, irmãos, a gente esfriar no amor, no primeiro amor para com o Senhor. E também, se nós não vigiarmos, nós esfriamos o nosso amor para com os irmãos. Certo? Quando a gente está vivendo no amor, no primeiro amor com o Senhor, nós também, irmãos, nós aumentamos o nosso amor pelos irmãos também. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu comecei a me reunir, eu fiquei encantado com o amor. É uma coisa linda, irmãos. Amém? Viver o amor fraternal é bonito, é gostoso. Ter prazer em ver os irmãos, nos alegrar em ver os irmãos, né? Então, Filadélfia representa o amor fraternal. Essa igreja o Senhor está restaurando. É essa a essência da restauração do Senhor. É restaurar o amor entre os irmãos.
restaurar o primeiro amor com o Senhor. Amém? Então, é muito bom a gente desfrutar isso, né? Aqui ele fala aqui o 8, do capítulo 3. Conheço as tuas obras. Então a igreja aqui em Filadélfia também tem obras, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor colocou uma porta aberta, irmãos, para a restauração. Ninguém pode parar isso, irmãos. Louvado seja o Senhor, ninguém pode parar. No passado eu acreditava que só estava entre nós, mas não está, graças a Deus, irmãos. A restauração do amor fraternal, o amor entre os irmãos, a expressão do Senhor não parou. E não está somente nas nossas mãos, está na mão de muitos irmãos. O Senhor confiou isso a muitos irmãos que têm anunciado a palavra. Dentro da história da restauração, eu vou ler um pouquinho de história para os irmãos aqui, né? Em 1825, em Dublin, capital da Irlanda, houve muitos crentes cujo coração foi movido por Deus para amar todos os filhos do Senhor. Foi um mover do Senhor. Nessa época, irmãos, nós temos a questão da reforma, muito bem apresentada para nós, que foi no período de 1517. E por todo esse período, a palavra de Deus foi sendo trazendo verdades, e verdades foram reveladas, né? Mas em 1825 houve um grande mover do Senhor na terra, começando em Dublin, a capital da Irlanda. O Senhor começou a trabalhar nos irmãos a questão do amor. A despeito de placas e de identidade de grupo cristão, simplesmente o amor é algo do Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos questionar. É a obra do Senhor, né? Então ele fala aqui: não importando qual denominação estivesse, esse tipo de amor não foi frustrado pelo muro da denominação. Eles começaram a ver que a palavra de Deus diz que há apenas um corpo. Começaram a ver isso, irmãos. Claramente na palavra de Deus diz que há um corpo só, e há somente um corpo, né? Não obstante, enquanto aceitas os homens possam dividi-lo, eles continuavam lendo as Escrituras e viram que o sistema de um homem administrando a igreja e de um homem pregando, somente um homem pregando, ou a gente ter que ter uma pessoa exclusiva para pregar, não é esse o padrão que o Senhor deseja. O Senhor gosta que todos nós possamos funcionar. É um corpo que tem muitos membros e podem funcionar, né? Ele diz assim: então eles começaram a reunir-se cada domingo para partir o pão e orar. Irmãos, isso alcançou a gente, não alcançou? Nós nos reunimos para partir o pão e para orar, e sem grandes expectativas, sem grandes, né? Simplesmente para desfrutar a presença do Senhor, buscar a liderança do Espírito Santo, né? Então, durante essa época havia também um clero da igreja anglicana chamado John Nelson Darby, que estava muito satisfeito com a posição da sua própria igreja, acreditando que aquela situação não era bíblica, né? Ele também se reunia frequentemente com os irmãos. Ele diz assim: ele era um homem de Deus e de grande poder, um homem disposto a sofrer. Ele também era um homem espiritual que conhecia Deus e a Bíblia. Foi nesse período, irmãos, já em 1827, que as verdades mais profundas da palavra começaram a se realçar. Então, através desses irmãos, John Nelson Darby, tem outros irmãos, J.G. Bellet, outros irmãos, vamos falar aqui de outros irmãos que o Senhor foi trazendo, são milhares, graças a Deus, irmão, né? Aí nós vimos aqui, em 1828, Darby publicou um livreto chamado A Natureza e a Unidade da Igreja de Cristo. Irmãos, a questão de igreja é uma coisa que, se você falar com alguns cristãos, você fala: eu prefiro não tocar nesse assunto. Eu prefiro não tocar. Vamos falar de comunhão? Às vezes é bom mesmo, nós vamos discutir denominação, religião, nome, prática, doutrina, certo? Mas, irmãos, é um fato, a igreja é um fato. E é um fato maravilhoso que está revelado na palavra de Deus, né? E aqui, nesse livro do Darby, ele fala aqui, né? Ele diz assim: em primeiro lugar, não é uma união formal dos grupos publicamente conhecido que é desejado. Realmente é surpreendente que protestantes ponderados possam desejá-la.
Longe de estar fazendo bem, creio que seria impossível que tal corpo fosse pelo menos reconhecido como uma igreja de Deus. Seria uma cópia da unidade católica romana. Ele está dizendo com respeito a de onde ele veio, né? Perderíamos a vida da igreja e o poder da palavra, e a unidade da vida espiritual seria totalmente eliminada. A unidade verdadeira é a unidade do Espírito. A unidade verdadeira, irmão, é a unidade do Espírito. Nós não estamos unidos aqui, irmão, por um nome, nós não estamos unidos por uma obra, nós estamos unidos pelo Espírito. A unidade verdadeira é a unidade do Espírito, e ela deve ser trabalhada pelo operar do Espírito. Nenhuma reunião que não concebe incluir todos os filhos de Deus na base completa do reino do Filho, consegue encontrar a plenitude da bênção, porque ela não a contempla, porque a sua fé não a inclui. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome é lembrado ali para a bênção. Além do mais, a unidade é a glória da igreja, mas a unidade para assegurar e promover nossos próprios interesses não é a unidade da igreja. Bom, irmãos, algumas coisas que ele colocou no livreto dele, né? E depois, irmãos, em 1829, também surgiram reuniões, simultaneamente surgiu reuniões na Guiana Inglesa, na Itália, reuniões na Arábia, Londres, Plymouth. Os irmãos de Plymouth eram famosos, eram conhecidos como, apenas eram os irmãos, né? Eram os irmãos de Plymouth, né? E aí nós vimos Bristol, a Grã-Bretanha, também haviam reuniões. Mais tarde, muitos lugares nos Estados Unidos tinham reuniões. Irmãos, nós nos alegramos pelo seguinte: passo a passo o Senhor veio uma hora alcançar a gente aqui em Londrina. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que a palavra de Deus, através de tantos servos, ela veio nos tocar e veio trazer essa visão, essa revelação da igreja como corpo de Cristo, e trazer a revelação da unidade do corpo e a questão da realidade do viver do amor fraternal, que nós podemos ter tal viver. Amém? Irmãos, nós coexistimos com vários sistemas. Às vezes eu vejo assim que nós nos tornamos um pouco estranhos, irmãos. Aliás, bastante estranhos, né? Houve uma época que eu era muito estranho. A gente não andar simplesmente como andam todos os nossos amados irmãos que reúnem nesses lugares. Isso, irmãos, nós não sabemos explicar. Como um dia o Senhor revelou para nós. O Senhor falou a questão da necessidade de nos reunirmos. Quando eu falo assim, você reúne onde? Eu reúno na igreja cristã Londrina. Mas que igreja é essa? Nunca ouvi falar. O que você é? Eu sou cristão. Ah, você é um cristão? Mas cristão do quê? Irmãos, eu não preciso dizer, eu sou apenas um cristão. Foi dessa forma que o Senhor começou a sua restauração. Os irmãos deixaram de lado as suas posições e se tornaram simplesmente irmãos. Essa questão de se tornar apenas os irmãos, vamos dar uma olhada em Mateus 20, versículo 25 e 28, podemos ler juntos? Vamos lá, Mateus 20. Nessa situação aqui, o contexto é que a mãe de Tiago e João, ela queria uma posição lá no reino. Ela queria que os filhos dela sentassem uma à direita e outra à esquerda do Senhor. Ela era bem humildezinha, né, no pedido dela para com o Senhor, né? Então ela chegou, se aproximou, e assim é o nosso homem natural. Nós queremos uma posição para nossos filhos, queremos uma situação boa para eles, né? Então o versículo 25 diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, não tem espaço para nós vivermos a questão de querer ser mais alguma coisa do que os outros. Quando a gente se ama o Senhor e ama os irmãos, sabe o que acontece? A gente serve. Muitas vezes, né, a gente serve, se torna servo, escravo. É essa maneira que o Senhor nos ensinou, irmãos, não que nós devemos realmente galgar e desejar, almejar posições entre nós, né? E também em
Mateus 23, versículo 8, vamos ver? 8, o que o Senhor diz aqui? Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Sabe o que nós somos, irmãos? Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Nós somos só isso, irmão. O que você é? Eu sou um irmão. Mas você não é alguma coisa a mais? Não, eu sou apenas um irmão. Eu sou apenas um cristão. Irmãos, que liberdade isso, irmãos. Sabiam? É libertador. Eu sou um cristão. A ninguém sobre a terra chamais de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Irmãos, essa é um ponto crucial para nós. Eu vejo que, como o Diniz compartilhou com a gente, que quando ele se aproximou da comunhão da igreja, ele foi no livro de Tiatira, né, irmão? Estava estudando a igreja de Tiatira, e ali o irmão teve visão. Ali o Espírito Santo revelou para ele algo. O Senhor se revelou para ele através desse estudo. E eu louvo o Senhor, irmãos, porque Ele nos alcançou, amém? Tá? Vamos voltar para Apocalipse? Vamos continuar? Aí vieram outros irmãos. Aí vimos aí a questão do mais adiante, outros nomes, né? Vamos falar aqui de alguns nomes aqui dos irmãos, para os irmãos poderem ter uma ideia, né? Nós vimos ali Betânia, além de John Nelson Darby, do J.G. Bellet, Deus também concedeu ministérios especiais para muitos irmãos. George Miller, C.H. Mackintosh, D.L. Moody, William Kelly, G.H. Spurgeon. Todos esses irmãos trouxeram para nós, irmãos, luz da palavra, e isso veio, de uma certa forma, nos alcançar, né? Eu digo especialmente nós, e nós recebemos ainda, irmãos, um contato que veio de um lugar improvável. Sabe de onde? Da China. A gente fica até hoje perguntando, será que da China pode vir alguma coisa boa, né, irmão? E aí a gente conheceu os livros do irmão Watchman Nee, que ele simplesmente coletou todas essas riquezas do ministério dele e apresentou para a gente de uma maneira que a gente pudesse deglutir. Aí veio Witness Lee e outros irmãos, e essa obra veio alcançar a gente aqui em Londrina. Então louvado seja o Senhor por isso, irmãos, tá? Não nos autodefinimos como igreja em Filadélfia, mas nós somos uma igreja que está em restauração. Nós somos a igreja do Senhor, que nós procuramos exercitar o amor fraternal. Amém? Vamos voltar então para Apocalipse. Um detalhe essa igreja tem, né? No capítulo 8, no versículo 8, diz assim, 3, versículo 8: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São dois itens aqui, irmãos. Guardaste a minha palavra. Pela misericórdia do Senhor, irmãos, eu digo para vocês, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Nós não deixamos de guardar a palavra do Senhor. Eu creio que para nós aqui, em primeiro lugar, irmãos, está a palavra. Nós não abandonamos a palavra. Nós não corremos atrás de outros ensinamentos, mas o Senhor, dentro do possível, Ele tem nos trazido para a pura palavra. E baseado no que nós já vimos no passado, que o Senhor já nos revelou pelos livros, por esses irmãos maravilhosos que trouxeram tanta luz para nós, irmãos. E o Espírito Santo trazendo revelação nova. A palavra de Deus é constante, está sempre trazendo coisas novas para nós, né? Então tem pouca força. A gente acha que a igreja tem que ter muita força. E existem realmente grupos cristãos que têm muita força. Tem força extrema. Tem força até de exército. Tens pouca força, né? Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós não devemos de forma alguma negar o nome do Senhor. Sabia que esse ponto é crucial? Algumas pessoas aí estão preocupadas, são irmãos que eu conheço, estão preocupados
Como é que é essa marca da besta que vai aparecer aí? Será que é o chip? Será que é a vacina? Será que é o Pix, Antônio? Que é a marca da besta? Irmãos, não é dessa forma. Para receber a marca da besta, você tem que negar o nome do Senhor. E eu vou dizer para vocês, irmão, nós não vamos negar o nome do Senhor. Amém? Nós não vamos negar o nome do Senhor. Porque, irmãos, a gente valorizar o nome do Senhor e não negar o nome dele, é não usar nenhum outro nome que não seja o nome do Senhor. Que você é? Eu sou um cristão. Mas você não é um cristão com mais um nome? Um cristão pentecostal? Ou um cristão tradicional? Ou você é um cristão? Não, eu sou apenas um cristão. Eu sou de Cristo. Não negar o nome do Senhor, irmãos. Amém? Guardar a palavra e não negar o nome. Aí ele diz ali que ele fará, né? Que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então vai haver um período de reconhecimento, né? E porque não guardaste apenas a palavra do Senhor, mas guardaste a palavra da minha perseverança. Então aqui houve uma perseverança, o Senhor teve perseverança, esses irmãos perseveraram para que a palavra alcançasse a nós, né? Perseveraram até o fim. Alguns morreram na prisão. Otmani morreu na prisão, pelo Partido Comunista. Ele morreu ali, irmãos, mas não negou o nome do Senhor. Se ele negasse, irmãos, é fácil sair da prisão, mas ele não negou o nome do Senhor, né? Também eu te guardarei da hora, ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então tem uma promessa de guardar-nos da tribulação, a possibilidade de nós não termos que passar pelo período da grande tribulação. Não que a grande tribulação seja para nós, não é para nós, irmão. A grande tribulação é para os adoradores da besta. Essa grande tribulação que vai acontecer, o foco é para os adoradores da besta. Mas eu digo para vocês, eu não queria assistir essas cenas. Não será nada agradável de se ver. Não será nada agradável de se ver. Então, aqui o Senhor tem a promessa de, poupar da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. E ele diz aqui, venha sem demora, conserva o que tens. Aqui para a igreja que vive a realidade, irmãos, do amor fraternal, para a igreja que está em restauração, a igreja que vive constantemente buscando a comunhão e a intimidade do Senhor. O Senhor fala que venha sem demora, conserva o que tens. Aqui a questão não é adquirir tantas coisas novas, é conserva o que tens. Você tem o primeiro amor? Você tem amor fraternal? Conserva o que você tem. Você tem comunhão com o Senhor? Conserva o que tem. Tua comunhão de manhã com o Senhor, conserva o que tens, Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É interessante ver a ligação que existe da igreja de Filadélfia com a igreja de Esmirna. Ali para a igreja de Esmirna o Senhor prometeu uma coroa. Mas aqui para a igreja que vive a realidade do amor fraternal, a igreja que vive em restauração, que busca sempre estar sendo aperfeiçoada, sendo renovada, ela já tem a coroa. Ele fala, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Amém? E daí jamais sairá, irmão. Ser coluna no santuário do meu Deus, Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui ele fala novamente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Não é ouvir apenas o que o Espírito diz à igreja aqui em Filadélfia, mas aí o que o Espírito diz às igrejas. Todo falar do Espírito de todas as igrejas é para nós, irmão. Então louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Então acho que concluí aqui. Falei alguma coisa que o Senhor queria que eu falasse, Amém. Quero entregar então para os irmãos a reunião. Caso os irmãos quiserem completar, fique à vontade, irmãos. Amém. Jesus assim. Vou fazer uma oração para concluir aqui.
Senhor, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque é muita graça tua, Senhor. É o amor de tantos irmãos que foi derramado, Senhor. Literalmente derramado, Senhor. Foram aqueles que amaram a Ti até o fim, Senhor. Trouxeram Tua palavra, tanta luz, Senhor. E agora, pelo Teu Espírito Santo, nós temos ganhado revelação, tem confirmado na palavra, Senhor, toda a revelação que o Senhor mostrou para nós, Pai. Nós queremos realmente prosseguir em Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Continuamos entregando essa reunião para Ti. Em nome do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor.